Na antiga e gloriosa cidade de Corinto, reinava um homem extremamente ardiloso. Seu nome era Sísifo. Ele era, provavelmente, o homem mais esperto de seu tempo. Sim, o mais esperto, mas certamente não era o mais sábio. Sísifo era descendente direto de Prometeu, o titã que ousou se envolver em assuntos que só diziam respeito a Zeus, e por isso ele pagou um alto preço. E assim como seu ancestral, Sísifo decidiu interferir nos assuntos dos deuses. Ele foi testemunha do rapto da jovem e bela Égina, que foi abduzida pela águia de Zeus, e percebeu que poderia tirar alguma vantagem desta situação. Apesar de ser rei de uma cidade gloriosa, Corinto sofria com escassez de água potável, e a jovem Égina era filha de Asopo, um deus rio, que se encontrava muito triste com o desaparecimento de sua filha. Sísifo foi até o deus fluvial e disse: Eu sei do paradeiro da sua filha, mas esta informação tem um custo. Quero em troca que o senhor crie uma nascente de água para abastecer o meu reino. Asopo aceitou a proposta de Sísifo e criou uma nascente da mais pura água mineral. E assim, Sísifo lhe revelou tudo o que sabia sobre o paradeiro de sua filha. O rei agora estava satisfeito, pois esta nova nascente traria fartura e ainda mais prestígio para sua cidade. Zeus, o Senhor Supremo do Olimpo, ficou extremamente furioso com a delação de Sísifo e ordenou que Thanatos, também conhecido como a personificação da morte, encontrasse Sísifo e ceifasse sua vida. Algum tempo se passou, até que Sísifo foi surpreendido pela chegada de Thanatos em seu palácio. Mas de sua mente rápida e ardilosa, uma ideia lhe veio à cabeça quase que imediatamente. Ele se dirigiu à morte e disse: Então parece que chegou minha hora. Não esperava morrer tão jovem, mas confesso que fui surpreendido com vosso esplendor. És de fato uma divindade magnífica, e saiba que dos vários deuses que já conheci, poucos têm um porte tão distinto e elegante. E por isso, antes de partir, gostaria de presenteá-lo com alguns adornos, que tornará sua presença ainda mais magnífica, pois para mim, tais joias não terão mais serventia. Thanatos ficou lisonjeado com tantos elogios e decidiu aceitar os presentes, pois não estava acostumado a ser recebido com tanta cortesia. Sísifo lhe colocou um par de pulseiras de prata e um colar, mas aquilo, na verdade, eram grilhões e uma coleira. O rei de Corinto havia feito o que até então parecia impossível. Ele conseguiu enganar a morte e ainda fez de Thanatos seu prisioneiro. O tempo passou e ninguém mais morria. O reino de Hades não recebia novos súditos. Nas antes lotadas margens do rio Aqueronte, Caronte o barqueiro não encontrava mais passageiros para fazer a travessia. As guerras, promovidas pelo deus Ares, não lhe davam mais prazer, pois ninguém morria. Tomado pela cólera, o deus da guerra se dirigiu a Corinto e derrubou a porta do palácio e rompeu as correntes que aprisionavam Thanatos. Livre de seus grilhões, o deus dos mortos não tinha dúvida de qual seria a primeira alma que ele iria buscar, e partiu à procura do rei para concluir a missão imposta por Zeus. Mas Sísifo já suspeitava que algo assim pudesse acontecer e orientou sua esposa que, caso ele falecesse de forma prematura, não prestasse os devidos serviços fúnebres devidos a um rei. Sísifo então se entregou pacificamente a Thanatos, que não hesitou em ceifar sua vida. Caronte já o aguardava para conduzi-lo até o Senhor do Submundo. As margens do Rio dos Mortos estavam repletas de almas, que já estavam na lista de Thanatos e só agora haviam sido buscadas. Ao chegar no reino de Hades, ele foi posto frente a frente com o deus do submundo, que parecia muito descontente. Após receber uma pesada censura por parte do grande deus, Sísifo pronuncia um discurso que já havia arquitetado mesmo antes de morrer.
Nobre senhor do submundo, sei que agi mal contra o senhor e lhe causei prejuízos, mas esta não era minha intenção. Se soubesse que causaria algum dano ao grandioso Deus do mundo dos mortos, jamais procederia desta forma. Apesar de estar em débito com o senhor, tenho uma súplica a lhe fazer. Minha odiosa esposa se recusou a prestar os devidos ritos funerais a um rei que era tão querido por seu povo. A maldita me descartou como se eu fosse um cadáver de um cão. E por isso eu lhe suplico que me deixe retornar ao mundo dos vivos por apenas um dia, para que assim eu possa me vingar da minha esposa e organizar um funeral digno a mim e que honre o reino dos mortos. Hades concordava que tal situação era ultrajante e deu permissão para que Sísifo retornasse por apenas um dia ao mundo dos vivos. E após castigar sua esposa, ele deveria retornar a seus domínios. E Sísifo deu sua palavra que no final do dia já estaria de volta. Assim, Sísifo retornou a Corinto e lá ele reencontrou sua amada esposa e com ela fugiu. E desta forma, Sísifo enganou a morte pela segunda vez. Escondido dos deuses, Sísifo viveu uma vida longa e chegou até a mais tardia velhice, até encontrar seu inevitável fim. E neste reencontro com Thanatos, sua esperteza não poderia mais ajudá-lo. Ao retornar ao submundo, Hades o enviou para o Tártaro, o lugar para onde eram enviados os homens que cometiam graves pecados contra os deuses. E lá, ele recebeu um suplício terrível. Sísifo era obrigado a rolar uma pesada pedra a partir de uma planície até o alto de uma montanha. Mas sempre que chegava perto do cume, a pedra rolava de volta até o ponto de partida. E assim, Sísifo tinha que reiniciar seu trabalho novamente, novamente e novamente, por toda a eternidade.